Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Nosso tema é as vozes desses últimos dias, nesses tempos difíceis. E é muito interessante que eu tenha falado sobre isso. E hoje me deparei com um livro devocional, um pequeno livreto devocional do reverendo Hernandes Dias Lopes, a cada dia, lá do mês de março de 2013. Quando ele trazia o episódio de quando Moisés havia morrido e Deus levanta Josué como líder daquele povo, daquela nação de Israel, para avançar, para atravessar o Jordão e alcançar a terra prometida. Nós estamos vivendo dias parecidos, dias que tem muitas vozes por aí dizendo que elas são as vozes deste momento, aspas, muitas profecias dizendo que eles têm a voz da cura, a voz da solução, a voz política, etc. Mas não temos. Mas nós temos, a exemplo da palavra de Deus, sempre tivemos a voz do Espírito de Deus através da sua palavra. Então, nesta devocional de hoje, eu gostaria de trazer sobre o tema que o pastor Hernandes trata naquele devocional. O tema lá é não tenha medo, não tenha medo. E é muito interessante que é exatamente o que nós temos passado por esses dias. Medo da morte, medo da pandemia, medo de perdermos o emprego, medo de morrermos, medo de alguém da nossa família, como muitos têm passado por esse momento de dor, sofrimento, epidemia e até morte. Mas a palavra de Deus nos vai acalentar dizendo, não tenha medo. E a palavra de Deus para Josué é enfática nesse tema. Josué 1,9 diz a palavra, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, esta é a promessa de Deus, Ele está constantemente, eternamente conosco, todos os dias da nossa vida. Então, o pastor vai dizer no seu devocionário, Moisés, o grande líder de Israel, estava morto. O povo ainda não tinha entrado na terra prometida. Precisava cruzar o Jordão e conquistar cidades fortificadas. Os inimigos eram muitos e poderosos. O povo estava com um ânimo abatido. É neste contexto de luto e de desânimo que Deus desafia Josué diz, aspas, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Texto de Josué 1:2. Então, este é o nosso desafio hoje, um contexto de luto, choro, desânimo, quer nas questões políticas, quer nas questões imediatas, quer nas questões científicas, mas nós temos da parte de Deus uma promessa de que Deus vai estar conosco e Ele nos anima. Dispõe-te agora e passa este Jordão. Este é o momento que nós precisamos, como povo de Deus, passar esse Jordão do sofrimento, da tristeza, da angústia, da dor. E aqui nós temos dois ensinos nesse devocionário do pastor Hernandes. Primeiro ensino, os líderes passam, mas Deus continua no trono. Quantos reinos levantaram? Quantos governos passaram? Quantas tiranias tentaram tirar do povo de Deus a paz, a vida, mas Deus continuou no trono e continua nos dando este ânimo. Dispõe-te agora. Então, os líderes vão passar, mas Deus continua no trono. É muito interessante essa palavra,
Os homens nascem e morrem, mas Deus continua liderando o seu povo quando parece que chegamos ao fim da linha. Deus continua com as rédeas da história em sua mão, na sua onipotente mão. E ele que é o soberano de todos os tempos, vai dizer então para Josué: Josué, tenha ânimo. Josué, tenha muitos motivos para ter medo, mas Deus oferece a ele o melhor antídoto para o medo, que é a sua própria companhia. Que lição! Com Deus ao nosso lado, cruzaremos rios caudalosos, não só o Jordão, e enfrentamos desertos caustigantes. Tudo passa, Deus fica através da sua palavra e da sua glória e da sua soberania. O segundo ensino que nós temos, então, nesse texto devocionário, nossa vitória não vem do braço da carne. A nossa vitória não vem do braço da carne. Conforme já dizia o salmista, muitos confiam em carro e em cavalos, nas forças dos seus reinos, mas nós confiaremos na força do Senhor. Então nós precisamos entender isso, a nossa vitória não vem do braço da carne. É Deus quem luta as nossas guerras, é Deus quem alerta as nossas mãos para a peleja, é Deus quem desembaraça os nossos inimigos e desembaraça os nossos pés para a caminhada. É Deus quem nos sustenta na caminhada e nos introduz na terra prometida. E é muito interessante que esta é uma figura de Deus para o seu povo, de que ele tem uma terra prometida para o seu povo. Aqui, no caso, era a terra prometida de Canaã, mas lá, na eternidade, será a nova Jerusalém, lugar sem choro, lugar sem planto, lugar sem tristeza, lugar de alegria, de gozo. É este o ânimo do nosso Deus nesse instante. Vamos passar por esse deserto. Estamos atravessando esse Jordão do medo, mas não podemos continuar no medo. Nós temos uma vitória em Cristo Jesus. Nós temos uma vitória em Deus. Qual é a minha oração, então, nesse instante? Senhor, permita-me acolher a voz da Tua palavra, que me diz, não temas. E eu quero, Pai, nesse instante, não temer, buscar a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor. Então, Pai, esteja abençoando também os meus irmãos, a nossa igreja, o Teu povo, a nação brasileira, as nossas famílias. Em nome de Jesus, nos acuda, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de nosso Deus Pai, Consolador, Protetor e aquele que nos ama, e também pelo Espírito Santo de Deus, pelas suas consolações, sejam conosco hoje e sempre. Amém.